Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Continuando nossa série sobre funções inorgânicas, hoje nós vamos falar sobre os óxidos. E no próximo vídeo nós vamos encerrar falando sobre os sais. Óxidos. Bem, os óxidos são elementos que é, são um elemento, um tipo de átomo, certo? Por exemplo, hidrogênio, não importa quantos hidrogênios, só o hidrogênio, acompanhado de oxigênio. Um elemento mais oxigênio. Então pode ser, sei lá, hidrogênio e oxigênio, carbono e oxigênio, ferro e oxigênio, cloro e oxigênio, sódio e oxigênio, silício, qualquer porra e oxigênio. Sendo que o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Pinheiro, como eu sei que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo? Só existe um, é o flúor. Então, O F2 não é um óxido, porque flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Mas você não precisa decorar isso, porque não sei se vocês lembram, porém, segundo as regras da IUPAC, IUPAC, para quem não sabe, é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, segundo as regras da IUPAC, para se escrever a fórmula molecular de um composto, se escreve do mais eletronegativo, do menos eletronegativo, né, para o mais positivo, para o mais eletropositivo, até o mais eletronegativo. Então, sei lá, vou dar um exemplo daquele ácido que a gente viu lá, H2SO4, o ácido sulfúrico, né? O H é o mais positivo, o enxofre está aqui no meio, tipo, nessa linha ele estaria mais ou menos por aqui, e o oxigênio é o mais eletronegativo desse composto. Certo? Essas são as regras da IUPAC. Tem algumas exceções quando tem uma hidroxila, por exemplo, mas enfim, não vem ao caso. Nos óxidos. Então, nos óxidos não tem exceção. Nos óxidos eles sempre seguem essa regra. Então, não tem dúvida. Se o oxigênio estiver em último, ele é o mais eletronegativo. Então, por exemplo, FeO, o óxido de ferro 2, a gente já vai ver por quê, é um óxido, certo? O oxigênio é o mais eletronegativo. Na2O, o óxido de sódio, é um óxido. O oxigênio é o mais eletronegativo. ClO, o monóxido de cloro, é um óxido. O oxigênio é mais eletronegativo. Veja, o oxigênio é o que está mais perto do lado negativo. Agora, OF2 não é um óxido. Isso aqui é o fluoreto de oxigênio. Isso aqui não é um óxido. Porque o oxigênio é menos eletronegativo, é mais eletropositivo que o flúor. Oxigênio acompanhado de flúor vai ser a única exceção, caso você não queira lembrar da regrinha da setinha. Mas é bom lembrar, porque daí é bom que você não erra a nomenclatura de nenhum outro composto. A exceção para essa retinha, né, igual, eu provavelmente já fiz ou vou fazer um vídeo sobre, independente de quando você estiver vendo esse vídeo, mas a única exceção é para hidroxilas, né, tipo, a única exceção que a gente aprendeu, que daí vai ficar sempre OH para identificar que é uma hidroxila, mas o hidrogênio não vai ser uma exceção negativa, né? Tirando isso, é sempre nessa ordem. Enfim, o que a gente viu até agora, óxido é um elemento, vou colocar aqui, é de um elemento. Qualquer quantidade desse H2O, que é a água, é um óxido e tem 2 hidrogênios, por exemplo. A gente viu lá o N2O, que é um óxido, e, enfim. Um elemento com qualquer quantidade, eu vou chamar de X. E o oxigênio, sendo que o oxigênio está depois. Y quantidade de oxigênio também, tanto faz. Certo? Existem muitas classificações possíveis para um óxido. Um óxido pode ser básico, ácido, neutro, peróxido, superóxido. Um óxido pode ser anfótero, a caralho a 4. Eu não vou ficar olhando por uma dessas classificações. Tem um resuminho de funções inorgânicas na descrição desse vídeo e na descrição dos outros vídeos dessa série também. E lá tem todas as classificações possíveis. Eu não recomendo decorar essa classificação porque ela dificilmente cai em prova. Eu nunca vi uma prova que caísse isso. Porém, o que você precisa saber, as classificações que você tem que saber para fazer outras coisas, eu vou falar agora. Quer saber quando um óxido é básico e ácido?
E eu vou falar um pouquinho dos peróxidos também. Certo, que você só tem que saber para nomear, basicamente. Bem, em geral, existem algumas exceções, mas não duvido muito que é uma exceção numa prova. Se você quiser ver as exceções, igual eu falei, é a descrição lá com as classificações completas. Um óxido é básico quando ele é um metal com oxigênio, certo? Esse elemento aqui é um metal, daí ele é básico. E ele é ácido quando é um ametal com oxigênio. Decora A de ametal, A de ácido, certo? Então, vamos lá, um exemplo. Então, quando que ele é básico? Tipo, sem se decorar, assim, um metal. Quando que ele é básico? Bem, vamos desenhar nosso grande copinho d'água, né? Que a gente usa sempre para saber se alguma coisa é ácido ou básico. Se eu pegar um óxido básico e tacar no meu copinho d'água, aqui, por exemplo, eu vou escolher o óxido de sódio, o Na2O. Se eu tacar esta porrinha na água, isso aqui vai dar NaOH. No caso, vai dar 2 NaOH. A gente vai ver reações um pouquinho melhor. Balanceamento, não, foda-se. Isso aqui vai dar NaOH. NaOH, vocês lembram que é o hidróxido de sódio, é uma base. Enfim, um óxido é básico quando, se eu taco ele na água, vira uma base. Certo? Você está se perguntando de onde surgiu esse H aqui, essa porra toda. A gente vai ver isso melhor em reações, vai ser o último vídeo dessa série. Mas, só para mostrar aqui, o óxido de sódio mais água, mais H2O. Isso aqui, bem, esse H veio daqui. Espera, eu vou só fazer um pouquinho mais para cá. Esse H veio daqui. Esse Na veio dali. Espera. O Na vem primeiro, né? Igual eu falei, o Na é o menos eletronegativo. Enfim, mais eletropositivo. Na veio daqui. O O veio daqui. Igual eu falei, o OH é a única exceção para esse negócio de eletronegatividade, né? Hidroxila a gente deixa indicado. NaOH. Ué, mas eram 2 sódios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Exato, porque gerou 2 bases. Certo? Mas NaOH. Se eu pego um óxido básico e taco ele na água, eu gero uma base. Óxido básico mais água igual a base. Por isso que ele é chamado de básico. Por que é um metal? Porque tinha metal nas bases, né? Para formar a base tem que vir metal de algum lugar. Não tem metal na água, então metal tem que vir do óxido. Mesma lógica para os ametais, que é o que eu estava falando lá, que é a X a Y aqui. Se eu pego um óxido ácido e taco ele na água, se eu pegar aqui, por exemplo, nosso consagrado ClO, um monóxido de cloro, se eu tacar ele na água, eu vou gerar HCl, o ácido clorídrico. Certo? A gente vai estudar essas reações um pouquinho melhor. Eu acho que é o clorídrico, não sei se é o clórico, pera. Vamos descobrir isso juntos. Eu tinha ClO mais H2O. Aqui vai dar H... Não, vai dar HClO, tá certo, tá certo, tá certo. HClO... H2ClO2. Se existe, menos 4 com mais 2, não, está errado. Qual ácido que dá aqui, gente? Da HClO? Como é que era isso mesmo? Acho que não existe acho que aqui eram 2. Daí da HClO, da 2 de HClO, dava o ácido hipocloroso, né? Enfim, foda-se, dá um ácido, certo? Dá um ácido. Se eu pego um ácido básico e taco na água, eu formo base. Eu formo a base. Se eu pego um óxido ácido e taco na água, eu formo um ácido. A água tira o óxido, entre muitas aspas. Se o óxido é básico, ele vira uma base. Se o óxido é ácido, ele vira um ácido em contato com água. Ótimo. E por que eu tenho que saber disso? Bem, porque muda a nomenclatura que você dá. Pro caso dos óxidos ácidos, ou seja, quando tem um ametal, o nome é a coisa mais ridiculamente fácil do mundo.
não era AX ou Y? Você vai olhar a quantidade desses Y e a quantidade desses X para dar um nome. Então, por exemplo, Cl2O. Isso aqui é monóxido. Por que monóxido? Porque tem um oxigênio. De dicloro. Por que dicloro? Porque tem 2 cloros. Então é exatamente isso. Você vai pegar, vou fazer uma formulazinha geral aqui. É um prefixo mais óxido mais di, eu vou colocar esse di aqui, entre aspas, né? Porque é exatamente isso. Mais o di mais o nome do elemento. Aliás, mais um outro mais o prefixo de novo. Mais o nome do elemento. Acabou. Então veja bem. Se eu tiver, por exemplo, Cl7O3, eu nem sei se isso existe, mas vamos fingir que isso existe. Cl7O3. Se esse óxido existir, qual que é o nome? É um trióxido de heptacloro. Acabou. Se for... Ô, cacete. Se for... Sei lá, me fugindo da cabeça as ideias agora. Se for S3O4, isso é um tetraóxido de trienxofre. Simples assim, simples assim. Você vai olhar quantos oxigênios tem, pegar um prefixo, então prefixo, lembrando, é mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7, octa para 8. Tirando o di para 2, é como se fosse Copa do Mundo, né? Olhar, daí de novo, vai olhar quantos que eu tenho desse elemento. E é o segundo prefixo. Então é tetraóxido de trienxofre. Acabou, é só isso que você faz. Se essa porrinha aqui for uma metal, levanta, como diria o Chiquinho, né? Levanta e dá um abraço no seu colega do lado, porque acabou, é só isso que você faz. E se for um metal? Aí a gente vai olhar, né? O NOx, igual a gente sempre faz. NOx, você usa pra tudo, né? Acho que vocês já viram. Então, Fe. Ó, vamos começar. Então, vamos lá. Se o NOx do elemento for fixo, não tem por que você especificar o NOx. Então, sei lá, igual a gente viu, o Na2O, Na tem o NOx fixo. Qual que é o NOx do Na? Mais um. Essa porra aqui é mais um. Acabou. Partiu para o abraço. Não tem o que falar. Se o NOx disso é mais um, isso aqui é óxido de sódio. Não tem que falar porra nenhuma. É óxido de mais o nome do elemento. Óxido de mais o nome do elemento. Se o NOx for fixo, é só isso. Na, NOx de sódio. Óxido de sódio. Acabou. Se for CaO, óxido de cálcio. Acabou. Não é CaO, lembrando? É CaO. Óxido de cálcio. Acabou. K2O. Óxido de potássio. Acabou. Por quê? Porque o NOx é fixo. E se o NOx for variável? Daí você vai escrever o NOx. Fe. Ó. Qual que é o NOx oxigênio? Sempre menos 2. Então qual que tem que ser o do ferro? Mais 2. Óxido de ferro 2. Ou se você quiser ser muito chique, igual eu falei, óxido ferroso, igual eu falei no meu vídeo das bases, mas não precisa. Óxido de ferro 2. Lembrando, escrevo 2 em números romanos. Óxido de ferro 2. Tá, e se fosse... Mas como é que poderia ser diferente de 2? Poderia ser Fe2O3. Isso é o óxido de ferro 3, por exemplo. Enfim, é basicamente isso a matéria. Óxidos é basicamente isso. Você só tem que lembrar mais uma coisa, tipo, óxidos, no caso muito particular dos óxidos, a gente tem uma das exceções para os NOx. Eu falei isso no meu vídeo de NOx. Porém, só recapitulando. Quando você tem algo como H2O2, isso é um óxido, né? Elemento com de O. E isso, além de um óxido, isso é o que a gente chama de peróxido. E o NOx do oxigênio é -1. Daí que complica, né? Eu vou tentar copiar aqui a fórmula estrutural
da água oxigenada para vocês verem por quê. Mas é a única exceção de inox que a gente viu. Os superóxidos também são, mas raramente caem em prova. Então não precisa muito saber. Eu não estou conseguindo copiar a fórmula estrutural desse aqui, mas então vou desenhar elas para vocês. Temos O, O, H, H, H2O2, certo? Qual que é o rolê? O que acontece com esse óxido? Por que que isso aqui, tipo, né, o que acontece com esse óxido? Por que que ele tem esse NOx tão diferente? Na real, o que acontece é, como esse oxigênio está ligado com outro oxigênio, nessa linha aqui, se a gente ignorasse esses hidrogênios, o NOx aqui seria zero. Certo? É como se fosse O2. Pera. É como se tivesse um O2. Certo? Oxigênio ligado em outro oxigênio. O NOx é zero, é o mesmo elemento. Como tem um hidrogênio para cá, o hidrogênio sempre puxa 1 para ele, né? Então o hidrogênio vira mais 1 e desse oxigênio vira menos 1. Como tem hidrogênio para cá, o hidrogênio sempre puxa 1 para ele. Aqui é mais 1, aqui é menos 1. É o único caso que isso vai acontecer que a gente estudou no superóxidos também, igual eu falei, que é a mesma linha de raciocínio. Mas, enfim, é basicamente isso. E, enfim, daí talvez pergunte qual que é o NOx do oxigênio na água oxigenada. Bem, o NOx do oxigênio na água oxigenada é menos 1. Certo? É basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Uma boa prova a todos. E, né, curta e compartilhe o vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber. Nossa, eu tô me sentindo muito youtuber. Um beijo a todos.